Boa tarde, você vai assistir agora o comentário de rádio que eu gravei na noite de domingo e foi divulgado na manhã desta segunda-feira, dia 22 de julho. Eu peço que você se inscreva, confira a sua inscrição e ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. O filho do presidente da República, Luiz Cláudio, que se encontrou com ele numa viagem, esteve com ele numa viagem a Cuba. A viagem foi em 15 de setembro do ano passado. O que ele postou de lá para a então mulher dele, aquela senhora de sobrenome Schincariol, sobre a primeira-dama Janja, o que ele postou está se derramando nas redes sociais. Dois adjetivos bem pesados. E depois pessoas citaram, lá em Ponta Grossa, meu amigo Walter Samara, que deu uma entrevista para Cruzoé, contando um episódio em que ele foi fiador dela, de um apartamento em Curitiba, e aí acrescentam histórias lá de Florianópolis também. Eu sabia de histórias de esquadrão precursor do gabinete da presidência da República no mandato anterior de Lula, no Rio de Janeiro. E, enfim, parece que o Luiz Cláudio, filho de Lula, abriu uma caixa de Pandora sobre Janja. É uma coisa que tem efeito político, porque afinal se trata da primeira-dama, que muita gente no PT reclama que ela está se metendo muito nas questões políticas também. Por falar em primeira-dama, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, entrou no Supremo para que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, esclareça, dê subsídios para confirmar que ela postou uma afirmação dizendo que Michele roubou joias. No caso, um par de brincos e um colar. Algo absolutamente pessoal, personalíssimo. O Estado brasileiro não usa brinco nem colar, assim como não usa caneta, relógio e anel. Tudo isso é personalíssimo. E passou por todos os regulamentos. Mas aí tem aquela velha história que todo mundo sabe, né? Que tem o apoio da mídia domesticada, porque o Bolsonaro fez isso, vira um cartão de vacina, uma bobagem qualquer, passou por perto da baleia, vira algo gravíssimo. Não ganhou triplex, não ganhou sítio, não foi intermediário de propinas gigantescas de empreiteiras, mas, né, como ele não fez, tem que descobrir alguma coisa. Aliás, a propósito, a TIM, no caso de Felipe Martins, que está preso há 5 meses, informou ao Supremo que o registro do celular dele mostra que o celular dele viajou de Brasília para Curitiba, de Curitiba para Ponta Grossa, onde depois ele foi preso, por ter ido para os Estados Unidos. Se tivesse ido, ele já tinha voltado, então ele não estava fugindo de nada. É incrível. E agora a Polícia Federal, depois de 5 meses, porque apreendeu o celular logo, passou 5 meses tentando abrir o celular e não conseguiu. Ou seja, ficou jogando a rede da pescaria, né? Da Fishing Expedition. Né? Ficou jogando, não apareceu nenhum peixe na rede. Isso é o que está se fazendo. Uma para ver se ele entrega alguém, né? E outra para procurar ver se tem alguma coisa, já que a gente não tem indício de nada. É uma coisa incrível. Lá no Wall Street Journal, no editorial, estava lá escrito: os democratas têm que parar de dizer que o outro lado é um perigo para a democracia, porque não é. Então, aí eu digo, inventa-se um perigo para a democracia para ter alguma justificativa em que se apegar, quando foi muito ao contrário. Não houve nenhuma agressão de Bolsonaro, por exemplo, à Constituição, né? Falava sempre de ficar nas 4 linhas.
Bom, e eu prometi que eu iria falar sobre a reunião desta semana no Rio de Janeiro, com os ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central dos 20 países, mais a União Europeia e a África do Sul, né? E aí, surpresa, né? O ministro Haddad vai defender a taxação das grandes fortunas em nome da justiça social. Como assim? Que justiça é essa? Ah, porque você trabalhou muito, foi inteligente, foi empreendedor, teve iniciativa, descobriu novas formas de conquistar o consumidor, né? E ganhou muito dinheiro, e ficou bilionário, e deu emprego para muita gente, movimentou muito a economia, né? Fez um movimento de crescimento geométrico do pagamento de impostos, mas ele tem que ser punido por isso. Vamos taxá-lo. Taxar. Então, não é inteligente isso, é meio de vingança, talvez seja inveja, né? É punir para... Isso é injustiça social, né? Agora, o que é também injustiça social? É quando o Estado taxa muito, mas não presta os serviços correspondentes ao tamanho da taxação, com a qualidade da taxação, e sim para se autossustentar, porque fica cada vez mais inchado, né? E aí não presta bom serviço, muitas vezes devido à sua própria incompetência, né? Então, e mais, né? Embora o ministro ele disse que ficou 2 meses só em aula de economia, mas deve ter aprendido que quanto mais imposto, deve ter aprendido a curva de Laffer, né? Quanto mais imposto, lá pelas tantas, chega num ápice em que cai a atividade econômica, né? Desestimula investimento e emprego, e o pagamento de impostos. De Brasília, Alexandre Garcia.